Possamos aprender, praticar, ser conduzidos pela Tua Palavra, que possamos gravar, entender, Senhor, e escondê-la no coração para não pecar contra Ti. Pai, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né? Vamos para a revisão do quadro. Nós... Tu põe essa cadeira tá indo pra frente. Olha, tu tá alto, lá tá alto e cá tá baixo. Tá bem apoiado. Culto debaixo da árvore, de novo. O capítulo 4, Culto debaixo da nós árvore. estudamos, Hoje. continuamos estudando, não foi? Nós vimos que a justificação pela fé. E E ele fala muito de quem? Ele fala muito do personagem bíblico, não é? Capítulo 4. Que Deus abençoe você e sua casa. E Abraão. Muito E a bem, sua irmã Maria. família. Ele fala de Abraão, né? Ele dá o Nesse vídeo exemplo você de vai ver o fé Pix, de Abraão. E nós temos que ter fé igual, que é o número Abraão, de né, que telefone, mesmo e outro Pix. olhando para Que eu ele sempre e jogo. vendo que ele estava velho, mas ele acreditou, creu naquilo que Deus disse, né? Que ele ia ter um... E era com Sara, não era com outra Ele mulher. ia ter um filho, a mulher ia ter um filho com ele. Não é a mesma Mas coisa, não, não? não. É, não? Não. A senhora vai ter um filho, o pastor tem lá de outro, não. O filho é dos dois, irmão. É os dois que tem. Mas quem tá preso é a mulher. Assim, a mulher ficou grávida, mas os dois tiveram filho. Não. Então, assim, A menina é pastor. O senhor teve 15 anos. nós aprendemos Você que teve nós 15, temos que ter Isso, a sei lá, fé não sei com que a mulher de tem. Abraão, né? Ter a fé como Abraão teve. Que mesmo, olha, lá no início, né? Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse como a gente. Deus disse, Júnior e Tânia, vão lá para Rosa. Ele disse assim. Para Abraão não, ele disse, vai para um lugar, vai sem destino, mas eu vou te mostrar onde é. E ele foi. Pegou tudo que tinha e foi. Saiu. E onde Deus mostrou que era para ele ficar, ele ficou. Então assim, isso se chama confiança. Isso se chama fé. Então nós temos que ter fé dessa forma. Crer em Deus dessa forma. Se Deus disser assim, a gente estiver no 30º andar, que eu acho que não tem prédio com 30 andares, não tem, pastor Júnior aqui. No Brasil tem. No Brasil tem. O Brasil tem. Pronto, se a gente estiver no 30º andar e Deus disser pule, Como tem que pular. tem. Não, eu vou quebrar os pés, não vou pular não. Então, com a glorificação, depois que a gente partir desse mundo, não tem como a gente nesse mundo alcançar, mas a gente tem que, a nossa visão, o nosso alvo tem que ser a perfeição. Por quê? Porque Deus disse ser de perfeito, ser de santo como eu sou santo. Então, o nosso alvo é a santidade. É alcançar a perfeição. Mas a gente sabe que a perfeição só é alcançada lá no céu. Perfeito só está lá em cima. Então, mas a gente tem que buscar. Por quê? Porque se a gente disser assim, ninguém consegue ser perfeito. Deus disse que ser de santo, mas como é que eu vou ser santo num mundo atribulado desse? Mas aí ele diz, eu lhe dei uma arma. Qual é a arma que eu lhe dei? A graça. A graça lhe capacita para você alcançar, andar em santificação, para você ter fé. Então assim, durante o meu percurso, eu tenho muita experiência sobre algumas coisas. Se os irmãos for me perguntar, se eu for ensinar, se tiver uma reunião de mães e pais, eu vou ensinar para eles o que eles não devem fazer com os filhos. Por quê? Porque eu fiz, entendeu? Eu fiz. E eu sei que aquilo não se deve fazer. Então assim, se eu hoje for ensinar, então com meus erros, eu aprendi o que eu devo fazer de certo e o que eu não devo fazer de errado. Então se eu estiver numa reunião de pais, com as tribulações que eu tive como mãe e que me trouxe experiência, eu vou passar para aqueles pais, olha, vocês não podem fazer dessa forma, dessa e dessa. Mas se vocês fizerem dessa, dessa e dessa, aí vai dar certo. Por quê? Porque eu passei pela prova. Pela prova, exatamente, irmão, dizendo isso. Então assim, se eu for falar de relacionamento conjugal, aí eu vou falar daquilo que eu já passei, da experiência que eu já tive. Então tudo nos gera experiências. Então, se eu for falar da minha vida ministerial, vida ministerial trabalho na igreja, com igreja. Aí eu vou dizer assim, não, eu já trabalhei com adolescentes, eu já trabalhei com senhoras, eu já trabalhei com jovens. Então assim, eu tenho experiência
nisso aí. Tanto é que eu costumo dizer, eu já trabalhei com senhoras e já trabalhei com adolescentes. Agora, vocês sabem quem foi que me deu mais trabalho? Foi não, foi a senhora. É, senhora. Pois é. Mas você tá qualquer meia doida, né? Adolescente. Não, mas As senhoras já mais trabalham do que os adolescentes. é que nem você for chefe de um serviço. Você quebra a cabeça bastante. Você for tomar conta de 50, 60 pessoas. Pelo seguinte, Ninguém foi por aquilo só. se o senhor tiver uma empresa e pegar pessoas que não saibam, que não tenham trabalhado na sua empresa, naquele trabalho, é melhor. Você vai ensinar. Vai ensinar. Agora, se o senhor pegar já com experiência, ele já vem com, Ele já vai debater. ele já vem com maus hábitos da outra empresa. Entendeu? Então, quando eu abro uma empresa, as empresas erram nisso. Quando a maioria, né, são poucas as que pecam para fazer. Elas querem o funcionário com experiência. Mas aí elas se enganam justamente nisso aí, porque a maioria das pessoas que vêm de outra empresa, elas vêm com os hábitos que adquiriram lá. Então, aqui, a minha política é diferente, a minha política de trabalho é diferente daquela outra. E ele não vai querer se enquadrar na sua, porque ele já está acostumado na outra. Então, é melhor você pegar alguém que nunca trabalhou. Então, para você ensinar, né? As senhoras, quando eu trabalhava, as senhoras davam muito trabalho, por quê? Porque senhora, elas querem saber mais do que as outras. No caso, eu era mais jovem, né? Aí, para ensinar as senhoras mais idosas, elas acham que sabe tudo, mas naquele assunto ela não sabe. Não sabia. As senhoras, existe muita fofoca entre as senhoras, fuxico, sabe? É problema. Grupo de senhoras é problema. E os adolescentes é problema também. Mas é melhor você lidar com os adolescentes do que com pessoas cabeça dura. Adolescente tem cabeça dura? Tem muitos que tem. Mas eles são mais maleáveis. Por quê? Porque a mente deles ainda estão em formação. Ele vai escutar mais, né, irmão? Eles obedecem mais. Por mais que eles sejam desobedientes, assim, mas eles fazem. Então, a mente deles estão aprendendo, estão em desenvolvimento. Eles estão absorvendo ainda. E as senhoras não. As senhoras estão fazendo o percurso inverso. Elas acham que já aprenderam tudo e não querem ouvir os mais jovens. Aí, assim, tem mais problemas. Pelo menos a experiência que eu tive com ministerial em igreja, eu prefiro, se dissesse assim, você prefere trabalhar com um grupo de adolescentes ou um grupo de senhoras? Isso eu estou falando na questão do louvor, viu, gente? Eu prefiro trabalhar com os adolescentes. Porque você vai fazer. As senhoras é muita picuinha, sabe? É um povo que... Misericórdia. E agora ensinar, aí você prefere as senhoras ou os adolescentes? Aí eu prefiro as senhoras. Vai ensinar. Veja que, tá entendendo? Já mudou. Já mudou. Eu era professora das senhoras mais jovens. As senhoras mais adultas era outra. Então eu era professora das senhoras até se não me falha a memória, era até os 50. Depois dos 50 elas me passavam para outra sala. Elas não queriam ir para outra sala. Não queriam ir de jeito nenhum. Queriam ficar lá na minha sala. Aí eu já preferia ensinar as senhoras. Porque pelo menos na minha época, as senhoras, era bom demais aquela classe. Elas participavam, entendeu? Elas faziam pergunta e queriam fazer pergunta. E os adolescentes não. Os adolescentes, as professoras de lá, sofriam um bocado com os adolescentes. Então, isso tudo me trouxe experiência. Mas para eu ter paciência de ensinar os louvores àquelas senhoras, primeiro eu tive que passar pela tribulação, gente. E era tribulação. Era eu e uma irmã que eu tenho ela como uma irmã de verdade. Eu tenho, até hoje a gente tem um relacionamento. Eu dizia, pelo amor de Deus, Cristina, eu não aguento mais não. Fica tu só. Eu vou sair. Aquela mulher não aprende nada não, pelo amor de Deus. Aí ela era mais paciente do que eu. Ela, calma, a gente vai conseguir. E a gente conseguia. Entendeu? Então no dia saía, a gente conseguia. Tinha uma lá que era mais desengonçada, mas a gente conseguia fazer Mas, para eu chegar à paciência, eu tinha que passar pela tribulação. Era a tribulação que fazia gerar paciência. Mas e a paciência? Me trouxe experiência.
E a experiência me traz esperança. Qual a esperança? A certeza de que tudo isso que nós passamos vai nos levar aonde? A terra prometida. Então, a nossa esperança é o quê? Chegarmos no céu. A esperança que nós temos não é essa, irmão Adão? Ou tem outra? A esperança não traz confusão. Confusão nenhuma. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a esperança não traz confusão, gente. Ou seja, eu não fico confusa. Eu não fico... Será que vai acontecer ou não? Será que Jesus vai voltar mesmo ou não? Toda tribulação me gera paciência, a paciência me gera experiência, e a experiência me dá a certeza de que não há confusão nas coisas de Deus. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Eu não preciso ficar indecisa, confusa. Epa, o que Deus fala não me traz confusão. Ele me dá uma certeza, um direcionamento. E se eu seguir aquele direcionamento, eu vou alcançar o alvo. Olha como é lindo isso. Vocês estão entendendo? Está entendendo mesmo, irmão Adão? Então, você veja que a esperança não nos deixa confuso de maneira nenhuma. É de que o amor de Deus está derramado em meu coração. É por isso que a gente sempre fala que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito de que nós somos salvos. Por quê? Por que nós temos essa certeza? Por causa disso que está escrito. A tribulação nos dá paciência, que nos traz experiência, nos dá esperança, e a esperança não deixa a gente confuso. Ou seja, a esperança nos dá a certeza de que o Espírito Santo está dentro de nós e que nós somos salvos, que nós temos o amor de Deus derramado em nós. Então, quando alguém disser assim, como é que você tem certeza de que você é salvo? Porque Deus me falou. Como é que Ele me falou? Através do Espírito Santo dele que está derramado dentro de mim. Ele mora dentro de mim. E o Espírito dele confirma com o meu Espírito que eu sou salvo. Por quê? Porque eu li na palavra dele. Ele disse que o amor dele não me traz nenhuma confusão, nenhuma dúvida. Me traz a certeza da salvação. Então, irmãos, é por isso que eu falo tanto. Leia. Irmão Zé Luiz, escute a Bíblia. Nós temos que ter essa certeza. Certeza da glória de Deus nos dá uma perspectiva eterna. Que transcende, o quê? Ultrapassa qualquer circunstância. Não tem circunstância terrena no mundo que, se você tiver com essa certeza, com esse amor de Deus derramado no seu coração, vai tirar isso de você. A certeza da glória de Deus é algo que ultrapassa qualquer perspectiva terrena. Não existe nada aqui nesse mundo que nos tire essa certeza. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo o propósito redentor do sofrimento de Cristo, o sofrimento que Jesus passou lá, foi nos trazer a salvação, a justificação. Então, esse sofrimento, as tribulações que nós passamos aqui, ela nos produz perseverança. Então, se nós não perseverarmos na tribulação, nós ficaremos no caminho. Então, o propósito dessa graça, irmão, não é só a salvação. Jesus morreu na cruz, não foi só para nos dar a salvação de graça. Mas essa graça, esse favor imerecido, nos capacita para produzir em nós essa perseverança, e essa capacidade, ela faz a gente permanecer firme, mesmo estando sob pressão, mesmo estando debaixo de tribulação. Essa tribulação não vai nos tirar da presença de Deus. Por quê? Porque a graça nos dá capacidade de suportarmos isso e continuarmos andando em paz com Deus. Então, mesmo que o mundo esteja despencando, a paz que nós temos, que não é nossa, ela vem de Deus,
ela nos dá a certeza de que essa tribulação é momentânea. A paz que nós temos, ela é eterna. Então, essa tribulação terrena aqui, ela vai passar. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós temos que perseverar através da graça, que nos dá capacidade para a gente perseverar. E essa perseverança, ela tem que se manter firme. Nos deixa firme. Nos capacita, a graça nos capacita para nós permanecermos firmes mesmo quando estamos sob pressão, sob problemas, sob tribulação. Deu para entender? Deu para entender, Tati? Então, assim, tudo que nos acontece, a palavra de Deus diz que tudo que acontece na nossa vida contribui para o nosso... Vocês não lembram não desse versículo? Tudo que acontece na nossa vida contribui para o nosso bem. Ô, pastor. Pastor? Estou ouvindo. Aonde é que está esse versículo, pastor? Qual deles? Estava vendo. Estava ouvindo, tá vendo? Que tudo contribui para o bem daqueles que amam Foi Paulo que disse. a Deus. É Filipenses, é? Ou é Filipenses, ou eu acho que é Filipenses, né? Eu não tenho certeza, mas se não me falha a memória, é Filipenses, que diz assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam Adeus. a Deus. Então tudo contribui para o nosso bem. Até as coisas ruins? Claro, até as coisas ruins. Contribui para o nosso bem, Tati. Você já fez muitas coisas ruins, não já? Você não já fez muitas coisas erradas? As coisas erradas que você fez, você vai voltar a fazer? Então ela contribuiu para o seu bem ou não? Contribuiu. Não contribuiu como? Porque o cara sabe que fez o que foi errado, não vai fazer. Fazer isso Não vai mais, fazer nada mais. que dá Então- problema. Então, eu também já fiz muitas coisas erradas. Então, aquelas coisas erradas, eu aprendi que não devo mais. Então, ela contribuiu de alguma forma para o meu bem. Então, ela está dizendo que eu não faça, não repita o erro, porque não vai trazer nada de bom para a minha vida. Então, o erro que eu cometi, ele trouxe algo de bom, que foi a aprendizagem. E se foi um erro que me trouxe sofrimento, que me causou dor, ou dor física, ou dor emocional, o que foi que ele contribuiu? Me deixou mais forte. Eu passei por aquilo e não morri. Eu sei que eu passei por aquilo e não morri. Quem aqui já não passou por decepções que parece que você sente assim no seu coração uma faca entrando afiada? Alguém aqui já passou por esse tipo de decepção, Já passei também. de traição, né? Que parece que você literalmente está assim, entrando uma faca no seu coração. Você sente a dor mesmo. Então assim, isso é uma tribulação, mas essa tribulação vai lhe trazer experiência. Pra não fazer Você mais já aquilo. sabe que você tem experiência. Se foi alguém que lhe causou aquela... O pior é que tem gente aqui que eu conheço que não aprendeu ainda. Né? Tem gente aqui que eu conheço que ainda não aprendeu com as facadas que levou. né? Tem um do meu lado direito e tem outro do lado esquerdo. Tem dois. Mas trouxe experiência, não trouxe, irmão Adão? Não trouxe, gente? Então, essa experiência que nós precisamos, que Deus, às vezes é assim, hoje a gente estava conversando, parou lá na frente, conversando com um pastor que mora lá na rua, e a gente veio questionando, né? Por que Deus, aí ele dizendo, Deus não quer os seus filhos sofrendo, né? Eu digo, não, pastor, ele não. Eu digo, é por isso que eu fechei a igreja, porque eu estava sofrendo demais. Essa igreja dos Cristo não sofreu, não? Não sofreu, não. Pra dizer uma coisa dessa. Eu digo, pastor? Ele disse, Eu digo, então tá ruim, viu? Aí eu falando com ele, né? Eu digo, então tá ruim, né, pastor? Porque a gente tá sofrendo. E aí a gente vai deixar fechar tudo e deixar pra lá. E agora? Aí ele disse, não, irmã. Poxa. Eu digo, mas pastor, como é que a gente não vai sofrer? O Senhor disse, nesse mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem bom ânimo, eu venci. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter aflições, gente. Agora, qual é o segredo? O segredo, Paulo está dizendo aqui, é você perseverar. É você mesmo na tribulação, a tribulação vai lhe trazer paciência. E a paciência vai lhe trazer esperança. E a esperança vai lhe trazer a certeza de que o amor de Deus está derramado em seu coração e não traz confusão. Então, essa parte vocês entenderam, né?
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos Tô com sono ímpios. igual a tu. Olha aqui. Entendeu? Por que nós temos que passar por tribulações? Cristo, sem nós éramos pecadores, ruins, mas Jesus desistiu de ir para a cruz por minha causa? Não. Ele disse que foi para a cruz por aqueles que já tinham morrido, por aqueles que estavam e por aqueles que veriam. Ele fez um único sacrifício por todos. E ele não desistiu. Mesmo aquelas pessoas, nós sendo ruins, ímpios, pecador, mas ele foi até o fim. Porque Cristo, estando nós ainda morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Nem por isso também não. Mas, irmãos, eu já ouvi testemunho de pessoas que deu a vida por outra. Eu já vi. Tem até um filme. Baseados em fatos reais. O resgate do soldado Ryan. Esse filme conta a história de um soldado que ele foi para a guerra. Foram 4 filhos para a guerra de um casal. E os 3 morreram. Rapaz, a guerra do casal foi grande, porque foi os 4 foi pra guerra do casal. Os 3 morreram. E o 4, ele ficou preso com os inimigos e com certeza ia morrer também. Um grupo, o coronel e um grupo de soldados disse: rapaz, a gente dá notícia para esses pais de que os 4 filhos morreram. Vamos ver se a gente resgata um. Os 3 tinham a certeza que estava morto, mas um ficou preso. Aí bolaram um plano e foram resgatar esse soldado. Foram 6 pessoas, se não me falha a memória, foram 6 fazer esse resgate. E os 6 morreram. E ele voltou vivo. Então, aí o comandante daquele batalhão, ele disse assim, ele morreu nos braços dele, eles já tinham libertado ele. Aí ele disse: faça valer a pena. Ou seja, ele está dizendo: faça valer a pena o nosso sacrifício. Porque nós demos a vida para que você pudesse viver. Então, aqueles homens morreram e só ele voltou vivo. E isso é uma história real. Não é história de teoria, não. Morre mesmo, porque muitos caras no Rio Grande do Sul, no resgate daquela água, tinha cara que ia resgatar e morria. E morria. Então assim, mas aqui está dizendo o quê? Ele está dizendo, pode ser, né? Pode ser que alguém ouse morrer por alguém que seja bom, ou que ele julgue bom, né? Mas alguém dá a vida como Cristo por o que não presta, por o que já estava condenado. Porque o que não presta é o que presta. Então, ninguém faz isso. O Senhor iria morrer por aquele cabo que matou ali? Que mataram? Você quem tá comigo, veio pra mim, não tinha pra com ele, comigo não. Mas Jesus deu. Sim, Jesus deu, mas eu não dou não, aí não. Então foi isso, isso que Paulo está dizendo, entendeu? Jesus fez isso por nós. Vou até de graça, irmão. Nós ainda sendo ímpio, pecador. Dependesse do irmão Luiz, coitado, tá salvo não. Olha o que aqui, no 8, o que é que ele diz? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos Da ira. Da ira de Deus, exatamente. Nós fomos salvos quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos, estamos sendo salvos na trajetória e seremos salvos no futuro de quê? Da ira de Deus. Porque a ira de Deus vai cair sobre esse mundo sem misericórdia, gente. Vocês não têm noção do que será a ira de Deus. Sabe por que o povo de Israel tem tanto temor a Deus? Porque o povo de Israel, eles têm muito temor a Deus, eles reverenciam demais, eles adoram demais a Deus. Sabe por quê? Porque eles já provaram da ira de Deus. A ira de Deus desceu sobre aquele povo de uma forma terrível, por causa da desobediência deles. Não porque vocês não estudam, mas se vocês forem estudar a história do povo de Israel, do povo judeu, aquele povo sofreu. Vocês já viram, claro que vocês já viram uma moinha, né? Já viram, né?
Moinho de moinho. de moer milho, Eu já fiz muito aqui. Pronto. Meu tio tinha um. de moer cana. Engenho. Então, um engenho de moer cana. Então, assim, aquele povo passou pela ira de Deus. E eles sabem o que é a ira de Deus, o que é a mão de Deus É com pesa, né? pesada. Quando Deus pesa a mão. Por causa da desobediência deles. Então, assim, nós vamos ser salvos dessa ira. Por quê? Porque nós fomos salvos quando aceitamos Jesus. Nós estamos sendo salvos no percurso. E nós seremos salvos quando formos tirados desse mundo para que a ira de Deus caia sobre ele. A ira de Deus vai cair nesse mundo depois que a igreja for tirada. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, olha que coisa gloriosa. Nós temos certeza de quê? Da salvação. Ou será que isso aqui não está dizendo que nós nos damos certeza que seremos salvos? Mas irmão, se nós fizermos tudo certinho, né? Mas se nós dissemos isso aqui, mas se nós fizer coisa errada, já era também. Irmão, no percurso o senhor tem que andar. Andando é tribulação e vitória. É guerra e vitória. É luta e vitória. É só eu perseverar, irmão. Agora, se o senhor parar, realmente o senhor não vai escapar da ira de Deus, não. Nós não podemos parar. A gente vai errar? Vai. É por isso que tem escrito a tribulação. Nós precisamos da graça para nos capacitar a vencermos as provações, as tribulações. Mas se nós continuarmos perseverando, nós vamos ser salvos da ira. Mas só vai ser salvo da ira quem continuar perseverando, irmão. Se o senhor disser assim, jogar a Bíblia para lá, como o senhor disse, eu não quero saber mais disso, o senhor não vai escapar da ira. O senhor só vai escapar da ira se o senhor continuar perseverando, mesmo sem entender. Não é, faço meu aí. Mesmo assim. É por isso que dá raiva. O cara lê, não entende nada aí. Mas se o senhor perseverar, não. Eu vou continuar. O que é que Jesus fala lá em Mateus? Buscai e acharás. Batei e abrir-se-á. A porta vai se abrir. Pedi e dá-se-vos-á. Então, assim, a gente tem que continuar. Jesus disse assim, não pare, continue pedindo, continue batendo, continue buscando, porque você vai achar. A porta vai se abrir e você vai encontrar. Então nós não podemos parar. A salvação é para os que chegam até o fim. Não adianta eu permanecer crendo durante 30 anos. Quando for depois, Se me der... Pronto, fiquei 30 anos crente. Eu aceitei Jesus com 26. Eu estou com 24, aliás. Ou seja, eu estou com 29 anos, irmão, de caminhada. Aí eu digo, quer saber de uma coisa? Eu já estou cheio, não aguento mais não. Quero mais não isso. Aqueles 30... Aí eu digo, eu vou pro mundão. Aí naquele dia em que eu disse que vou pro mundão, que eu neguei Jesus, aí o diabo vai e quando acabar, passa lá espingada. passa lá a rasteira. Aí eu vou direto para o inferno. Por quê? Porque eu não perseverei até o fim. E a gente ainda está numa jornada. Enquanto nós estivermos com Cristo, nós estamos salvos, mesmo que a gente morra. E não importa a morte, mas se estivermos com Cristo, se a gente morrer hoje, nós estamos salvos. Nós vamos ser salvos da ira de Deus. Mas se a gente deixar Jesus e morrermos no mundo, no pecado, nós vamos para o inferno, irmão. Deus não leva em conta o tempo que a gente passou crente. Nós temos que estar santo, puro, limpo diante dele. Então se a gente fizer como o porco, voltar para a lama, eu dei um banho no porco, ele está limpinho, mas se eu soltar ele vai para onde? Para a lama. Então se eu fizer isso, quando Deus olhar para mim e ver a sujeira, o pecado, ele vai me fulminar na mesma hora, vai me jogar num lago de fogo e enxofre. Quer dizer, ele não. Sou eu que estou me jogando. Porque ele está dizendo que na presença dele só fica quem é santo. E como é que eu vou apoiar o mundo, me sujar? E se eu morro na lama do pecado, aí eu vou querer estar diante de Deus. Como muita gente morre no pecado, aí o povo diz, foi pro céu.
Meu Deus do céu. Um bocado de artistas aí morreram foi no pecado, né? Pecado, é. Aí foi pro céu, foi pro céu. Ele se arrependeu antes de morrer. Como? Você tava lá pra saber? O avião explodiu daquela menina, caiu, ela morreu. Quem é que sabe lá se ela teve tempo que foi segundos? Teve tempo de se arrepender. E ela conhecia a palavra. Ela conhecia. Ela cantava, logo ela não cantava, ela gosta, né? Uhum. Ela cantava, gosta. Aqueles momonas assassinos morreram. Sabe lá quem é que sabe? Só Deus. Se eles tiveram tempo de se arrepender. Gente, avião é um dos transportes mais seguros do mundo. Irmão Adão. É o transporte mais seguro do mundo. Ô, irmão. Esse seguro o quê? Na hora que cai, morre todo mundo. Exatamente. Agora assim, se der um pepino, acabou. Ah, sim, agora tá certo. Acabou. Então não tem pra onde correr. Não se segurar assim, não. Não tem. Tem não. Então Ó, acabou. quando descer, Mas, bate pra lá, não. irmão Zé Luiz, mas é muito difícil um avião porque cair. demora a Que cair. corrente tá indo agora, meio mundo agora. Agora tá caindo muito. Fólico. Mas mesmo assim, acidente de carro, Tá sendo acidente de muito moto mata muito mais gente de trânsito do que de avião. O Mesmo com avião essas. demora, mas sabe por quê, irmão? Porque quando vem com muita gente, tem muito. Mas assim, por mais gente que um avião pega, ele não pega o máximo, Paixão, que tu é entendido dessas coisas. O maior avião pega quantas pessoas? Ele agora tá no outro lado. Ele já vai na asa do avião. Ele tá na do avião. Ele tá voando, né? Ele tá nas turbinas. Deixa o Paixão voar. É. Tá filmando sim, que vocês não estão vendo. O que foi? O que foi? Vocês estão pensando que eu não estou ouvindo, vocês estão falando. Não, diga o que foi que eu estava Diga o falando. que foi que eu perguntei? Você perguntou a mim, eu só não entendi. O avião maior que pega a gente. É coisa que você Ah, tá. Olha, agora ele viu. 870. 870 é muita gente. O maior avião pega 870. pessoas. Então assim, mas é muito difícil. Um avião desse cair, entendeu, irmão Adão? Ó, já esse ano já teve uma parte de uns 10 aviões que caiu esse ano. Mas é avião pequenininho, que cabe, pega pouca também morre gente. Morre, mas é avião pequenininho. Mas ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo, irmão Zé Luiz. Se eu tiver de morrer, eu morro até no Evo, daqui para São Paulo, para quando eu for, o maior avião. Avião não. São mais Já de, pensou, moço? O cara dissesse assim, São se mais- eu viesse cair na cabeça do cara, nós ia são mais de 5 correr de avião, são mais de 5 mil voos por hora. Como é que um transporte desse é inseguro, irmão? Eu não achei seguro. É nada, irmão Luiz. É seguro? Pronto, só esse voo que cabe 380 pessoas, 380 ou 800? aliás, 880 pessoas, só esse ano, ele já fez mais de 150 voos. E não caiu ainda. Ia pra cair, não? Doido, irmão. Vai cair, o dia vai cair. O dia vai cair, mano. Não tá andando nada não, porque eles vêm caindo desses outros, que é mais maneiro que tomar o pesado. Cai não, irmão Luiz, que a manutenção é segura. O que é que o homem faz para desmantelar? Quer dizer uma coisa pro senhor? Hã? Um O que é que o pneu homem faz dele. pra não desmantelar? Um pneu dele, ele só usa 20 dias e troca. Um pneu. Sabe quantos pneus ele tem? 25. Ele pode ter 500, pra mim mesmo não vale nenhum. Mas vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Bora. Então assim, não adianta eu estar aqui na jornada e parar. Porque eu só vou ser salva se chegar até É a jornada final. o final com Jesus. Tô dormindo mais Se que eu tu. deixar Jesus, eu não serei salva. A ira de Deus vai vir sobre mim. Entendeu? Então assim, não adianta. A gente tem que perseverar até o fim. E não somente isto, mas também nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Verdade. A gente tem a reconciliação com Deus através de Jesus. Antes, Deus falava com o povo através de um profeta. Deus falava, ó Adão, você vai ser a minha boca para falar com o povo. Aí Deus falava, ó Adão, você vai dizer isso, isso e isso. Aí o profeta ia lá e dizia. Aí o profeta tomava uma pisa do povo e voltava. Mas era assim. Os profetas naquela época sofriam demais. Por quê? Porque eles falavam o que Deus mandava e o povo não queria e descontava no profeta. Aí tem um dizer que a gente diz, né, que o mensageiro não merece pancada, O né? portador não merece pancada. Mas o portador de Deus leva pancada, viu? Leva pancada, o portador de Deus, até hoje. E o povo falava com Deus através dos sacerdotes. Os sacerdotes era quem levava do povo para Deus. E os profetas levavam de Deus para o povo. Então, aí o que foi com a morte de Cristo? O que foi que aconteceu? O véu do tempo se O rasgou. véu do templo se rasgou.
e a passagem ficou livre. Nós vamos a Deus a qualquer momento. Qualquer hora que nós quisermos, chegamos, Senhor, em nome do teu Filho amado, eu estou falando contigo. Em nome de Jesus, nós chegamos, temos acesso livre a Deus para conversarmos, para falarmos, para brigarmos, para dizermos o que quisermos, pedirmos o que quisermos. Tá a brigar? Tem gente que briga com Deus. Coitado. Tu mesmo. Já briga com Deus muito aí. Naquele dia eu briguei lá. Já brigou, não foi? Não, no hospital. Jacó brigou com Deus. Jacó se atracou e foi na munheca, viu? Foi ele. Eu li essa parte. Jacó brigou, foi na munheca com Deus. O rapaz começou a saber desse tipo imediatamente. Com a briga na mão, sabe? Não consultou. E diretamente aconteceu um negócio desse. E os outros? Aí pronto, eu digo, e aí os outros? Foi. Então, Os coitadinhos pequenos. então, nós temos o livre acesso a um pai que ele para e nos ouve. Mesmo que a gente reclame, mesmo que a gente esteja dizendo bobagem, ele vai nos ouvir e depois ele vai nos corrigir. Contribuir, Né? Se der pra Fazer, contribuir, ele vai fazer o que é correto para a nossa vida. Ele nos dá o melhor para nós. Então, assim, a gente tem que perseverar. Pode vir a tribulação que for, a gente tem que se manter firme na presença do Senhor. Portanto, porque Jesus morreu não só para nos salvar do pecado, mas ele morreu para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Deus e com Ele e com o Espírito Santo. Ele morreu para isso. Não foi só para nos salvar. Se fosse só para nos salvar, seria pouco demais, gente. Além de nos salvar, Ele nos deu o direito de termos Deus bem pertinho da gente ter passagem livre para falar diretamente com o nosso Pai. Então é uma obra grandiosa. A gente não tem ideia da obra grandiosa que Jesus fez com aquele sacrifício na cruz. Aí o 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, assim, o pecado entrou no mundo por quem? Não foi? Pelo Adão, mas foi ele, não foi o cara lá, o outro. Foi o outro Adão. Então, através do pecado veio o quê? A morte. Porque Deus fez Adão do pó, não foi da terra não, viu? Não foi isso aqui não, viu? Não foi isso aqui não. Não. Foi não. Foi disso aqui, ó. Nossa. Não, foi só Do grão. só do... Do grão. Eita, desculpa, gente. Foi só dessa poeirazinha, ó. Ah, dessa que tá aí na mão. Tá vendo? Essa poeirazinha? Então, a gente não foi feito do barro, não. A gente foi feito do pó do barro. Da manicura do barro. Isso. A gente foi feito do pó da terra. Mas só foi só o Adão, a gente? Só Adão. Não, ele fez o Adão, daquele barro. O barro. Isso. E Ó, saiu uma costela, fizeram a Eva. soprou o fôlego de Deus dentro daquele boneco de barro. Aí ele se transformou em... Aí ele se transformou em um ser vivente. Só que, irmãos, Deus fez Adão um ser perfeito. Entendeu? Ele fez em semelhança dele e colocou ele no jardim. Adão nunca ia ter doença. Adão nunca ia ficar velho. Adão ia viver eternamente. Você podia dar graças a Deus a Deus pecado, porque se eu não pecasse, você não vivia não. Não dá nem graças a Deus a isso. Graças a Deus. Chega lá. Igual que ele tá todo desgastado. Falar que só o pastor Luciano, né, disse que tinha a maior raiva do Adão, né? O primeiro da lista era o diabo, né? O segundo era... Quando chega lá no céu, eu vou juntar uma galera e vou dar um pau em Adão. Calma dele, eu tô aqui. Tô defendendo. Então, assim, Adão, ele foi feito, mas se Adão não tivesse pecado, irmão Adão, nós estaríamos no paraíso, nós existíamos. Mas nós existíamos no paraíso, sem sofrimento, sem dor, passeando com Deus, falando com Deus. Deus vinha toda de manhã, toda tarde, na viração do dia, passear com Deus, com Adão, conversar.
botar o papo em dia. Olha, todos os olha que dias. ele deixou um pouquinho, foi a miséria que fez. Então assim, ele fez Adão para fazer isso, para ser dessa forma. Aí o que foi que Adão fez? Ele se contaminou com o pecado. E o sangue contaminado com o pecado gerou pecadores. Ele não gerou pessoas santas. Ele gerou pecadores igual a ele. Se o molde está com defeito, a peça vai sair, Vai sair pelo também. né? Não vai encaixar. Se a gente pegar um molde de alguma coisa, vamos dizer um tijolo, e esse molde estiver amassado, né? Ele tiver amassado, o tijolo vai sair do jeito que o molde está. O tijolo vai sair como uma parte amassada, com defeito. É que nem até o tijolo, a senhora compra um tijolo, aí depois quando compra outra fornada, não sai no tamanho daquele, depois vem a amarração para você pegar, para fazer a amarração na parede, tudinho, porque senão vai dar errado. Então assim, Adão pecou e através de Adão veio a morte, porque Deus fez Adão para viver eternamente. Mas quer dizer que se não fosse ele, nós ia direto, Direto. sem morrer. Não, sem morrer, sem ter doença. Ah, mas você Deus vai deu ganhar o comigo. trabalho de fazer de você de terra direto depois da terra. Não. É, porque Adão foi feito depois da terra, Adão Do pó, do barro. do barro. Aí Aí ele... E Deus não fez uma mulher para Adão. E os dois não ia- Mas se os dois não pecam, aí como é que... E o pecado é o sexo? Quem disse? Foi a maçã só. Ah, pra gente agora tô sabendo. Vou começar a fazer sexo de novo. Case e faça até Até não querer mais. até não querer mais. Vai, Maria. Até morrer. Maria. Tem que casar, irmão. Ô, irmão Adão, e Deus não fez a mulher. E os dois não iam fazer filhos santos, perfeitos. Amém. Os dois não tinham pecado, homem. Tá deixado, né? Mas os dois pecou. Os dois não pecaram? Se só... Ele não queria fazer santo perfeito. Se Exatamente. quer pecar, Não tinha que pecar, não. Mandar um sexo. fazia sem sexo. Não, o sexo não é pecado, não. O sexo é pecado para quem é solteiro que faz com solteiro. Saltador de Para o seita. casado que faz com outra casada, que não é a Saltador de mesma seita. mulher. Saltador de seita, aí o sexo é pecado. Tá vendo que eu perdi um bocado, uns 4 ou 5 anos Eu vi nesse nesse negócio? negócio. Sem fazer sexo, que é pecado. E aí? Case, eu me case, que a gente faz cerimônia de casamento. Não, agora o senhor levantou uma coisa, vamos deixar isso claro. Que a gente já explicou isso para o senhor outra vez lá na igreja, a gente já explicou e o senhor ainda não entendeu. O pecado de Adão não foi porque ele fez sexo com ela. O pecado de Adão foi um pecado Eu acho que esse de pequenininho aqui desobediência. O pecado de Adão foi porque ele não acreditou no entendendo que Deus tudo, tá entendendo? falou. Não coma aquela fruta, é isso mesmo. Deus disse assim, olha Adão, tu pode comer de tudo que tiver aqui. Só não como. Agora, daquela fruta ali, tu não pode comer, porque se tu comer, tu vai Morrer. morrer. É, meu querido. Morrer. Aí, o diabo chegou e disse para Eva, olha que fruta bonita. Não é mesmo? Que bonita. E ela é muito boa, viu? Se tu comer, tu vai ver como ela é boa. Ah, não, mas Deus disse para não, a gente não pode comer de maneira nenhuma. Aí a serpente disse, que nada. Se tu comer, não vai acontecer nada não, mulher. Mentira de Deus. Deus queria. É porque ele não quer que vocês seja igual a eles, tenham a inteligência dele. Porque essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele não quer que vocês sejam igual a ele. Aí ele disse para vocês não comerem. Mas se tu comer, não vai acontecer nada não, mulher. Experimenta pra tu ver. Aí o que foi que Eva fez? Ela acreditou em Deus ou na serpente? Acreditou no diabo. Foi lá, pegou e comeu. Ela comeu e não aconteceu nada. Por quê? Quem é o cabeça? Quem era o cabeça do jardim? Deus falou para quem? Deus falou para Adão. Eva pegou e comeu. Não aconteceu nada com ela. Aí Eva chegou. O marido, aquela árvore, olha. Rapaz, mas não é que agora da fruta. Mulher, tu comeu, moleque. Por que você fez essa desgraça? Gente, a serpente disse pra mim que Deus tinha mentido pra gente. Deus mentiu. Ela disse que a gente não ia morrer não. E eu comi e não morri não, meu irmão. Deus mentiu mesmo. Tá vendo, Adão? Deus mentiu. Botou logo a outra lançada naquela. O que foi que Adão fez? Qual era a atitude que Adão devia ter tomado? Ei, mulher, Deus falou e se ele falou é verdade. Você não deveria ter feito isso. Aí Deus ia fazer o quê? Eu não vou comer dessa árvore porque Deus disse para eu não comer. Se você comeu, agora você aguenta as consequências. Eva ia morrer e Deus ia fazer outra Eva para Adão. Mas Adão disse o quê? Então. Eu acredito um pouquinho diferente. Então conta aí, pastor. Eu acredito que ele sabia que ia morrer. Mas ele gostava tanto daquela mulher dele
que disse, ela se arrebentou, Eu vou me arrebentar. eu vou me arrebentar também. Eu não vou ficar viúvo, eu não vou perder ela, não sei se Deus vai fazer outra. Vou ficar sozinho nesse paraíso sem ela, eu estou apaixonado, é melhor ficar com ela no pecado. De qualquer maneira, que seja essa sua versão, ou seja, do jeito que eu estou contando, Adão não acreditou Em Deus. em Deus. Ele não tentou, não. Ele não acreditou. Já acreditou. Porque se ele tivesse acreditado, Ele não tinha comigo. se ele tivesse acreditado que ia morrer, Era ela. ele não tinha comido. O que ele não queria perder era ela. Mas ela não morreu. Precisava ele tomar Isso, Abraão. Mas não, ela não morreu. Ele não tinha entendido qual era a morte. a morte. Mas ele comeu para não perder ela. Ele só, Se a Adão gente não pode, a gente não pode Se Adão afirmar. tivesse mais Abraão, não tinha comido não, porque Abraão é uma fé. Aí mas a gente só sabe que Adão não acreditou em Deus e Adão comeu. Adão desobedeceu a Deus. Desobedeceu. E por causa dessa desobediência, irmão Adão, eles continuaram fazendo sexo, irmão Adão. Eles não fizeram depois que pecaram, não. Não nasceu com uma rua Abel e o caminho nasceu Abel. Sim, mas foi depois do pecado. Não foi antes do pecado, não. Antes do pecado eles não tiveram filho. Mas ele fazia tico-tico no fubá. Fazia? Fazia. Isso é... Como que eles eram nem sabia que era no encontro. Ô, irmão, eles... Não sabia, mas sabia que brincar era bom. Ô, irmão, eles eram nus e viam a nudez um do outro, só que eles não sentiam vergonha, eles não Achava- tinham malícia. É porque eles viviam numa praia do inundismo. Não, é porque ele não tinha malícia. Rapaz, Ô, irmão Adão, olha só. O Daniel, tem quantos anos? Daniel, O seu se chama de neto? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco, né? Ele fica nu na frente do povo? Ele tem alguma vergonha? Tem não. Ele não sabe nada. Então, é essa inocência que Claro. Adão tinha e Eva. Tá vendo como é que foi? Eles ficavam nus, se viam nus. E eles não tinham malícia, não existia. Aí pecado. quando o pecado, disse, ih, a gente tá nua. Aí ficaram com vergonha, mas eles não ficaram com vergonha um do outro, não. Eles ficaram com vergonha De Deus. de Deus. Porque eles sabiam que Deus vinha. Aí se esconderam. Por que você está escondido? Porque eu estou nu. E quem foi que lhe mostrou que você está nu? Aí, né? Aí se eu for contar a história, a gente não vai sair daqui hoje. Vamos voltar para Romanos. Então assim, por um homem veio o pecado e a morte. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ele está dizendo que Adão era a figura de quem? De Cristo, que havia de vir. E que por causa, olha só, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Até sobre aqueles que não desobedeceram a Deus, na semelhança de Adão, tinha pecado. Por quê? Porque ele herdou o pecado de Adão. Mesmo que ele não pecou como Adão pecou, mas ele tinha nas veias dele o pecado. Entendeu? Deu para entender, gente? Mas, exatamente. Nós temos o DNA de Adão, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, por o pecado de um, contaminou toda a raça humana. Mas pela morte de um, veio a salvação para todos aqueles que creem. Mas eu preciso crer. Todos aqueles que creem. Por isso que ele diz, ó. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Vocês vejam que aqui não está sobre todos. Vocês veem a diferença? É muito feito mesmo. Tá todo mundo. Está sobre muitos. Não é todos, né? Não é todos. Por quê? Porque nem todos vão crer. Nem todos vão crer. Por isso que não é todos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então, o dom gratuito, a graça de Deus, o favor imerecido, a justificação veio através de muitas ofensas. Jesus sofreu muito para podermos alcançar essa graça. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou,
Por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Veja, muito mais a graça reina em nós do que o pecado. Então, irmãos, tem pessoas que dizem assim, eu não consigo. Aqui a gente está vendo a palavra dizer que a graça é mais poderosa do que o pecado. Então, como é que nós não vencemos o pecado? É porque nós não nos alimentamos da graça. Se nos alimentarmos da graça, a graça de Deus nos capacita para vencermos o pecado. Irmãos, Deus não é vencível. Deus jamais vai perder a batalha. Ele nunca perdeu e nunca vai perder. Como é que Deus vai perder para o pecado? Ele não perde para o pecado. Agora, por que nós não vencemos? Porque não nos alimentamos dele, da graça dele. Então aí a gente fica fraco. Aí não, o pecado é mais forte. Claro que o pecado é mais forte do que o espírito. Mas se eu estiver com o meu espírito, por quê? Porque a gente vive num mundo em que o mundo oferece tudo que tem de bom para a carne. Agora, se eu fortalecer o meu espírito com as coisas do céu, aí eu quero ver o pecado vencer. A carne vai sofrer, mas o espírito está forte e ele vai vencer. Então, nós temos que nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente para que o nosso espírito esteja forte. Eu li o 18, né? Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, assim, bastou o quê? Uma morte, a morte de um justo, a morte do Filho de Deus, e ele justifica todos que crerem. Então, para a justificação de todos os homens, justificação de vida, para todos aqueles que creem. Então, a morte e o pecado veio por um homem. A vida e a justificação veio por um homem. Jesus só precisou morrer uma única vez por todos. Por os que já tinham morrido, pelos que viviam e por nós que estamos nessa época e por todos que virão. Um único sacrifício serve para todos. Porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. A graça de Deus é maior que qualquer pecado e oferece uma redenção que supera qualquer consequência que o pecado possa trazer. Qualquer consequência, a graça de Deus supera. Ou seja, a graça de Deus apaga, limpa. Não é que, assim, quando o diabo disser para você, você lembra daqueles pecados que você fez? Aí você diz assim, Satanás, eu nunca, essa pessoa aqui, essa nova criatura nascida em Cristo, não tem nenhum pecado, porque Deus jogou todos eles no mar do esquecimento. Então, gente, a única pessoa que lembra do seu pecado é você e o diabo. Então, se Deus esqueceu, se o diabo chegar lá, olha, o teu filho lá, teu servo lá, Adão, ele pecou no passado, ele não é daquele jeito não, viu? Meu filho Adão não. No dia em que ele aceitou o sacrifício do meu filho, Jesus Cristo, a vida dele foi limpa. Acabou. Aquilo que ele fez, eu não lembro de maneira nenhuma. Quem quer se lembrar? Deus jogou no esquecimento. Nós é que temos a mania de lembrar. E o inimigo aproveita-se de que sabe que nós temos na nossa memória os pecados que cometemos e ele aponta para nós como se a gente ainda fosse aquela pessoa de lá. Só que quando ele apontar, quando falar no seu ouvido, tu agora está dando uma de santa, né? Aí você diz, eu não estou dando uma de santa. Eu sou santa, diabo. Ele não é santa não. Oi? Ele não é santa não. Quem não é santa? Irmão Luiz. Eu estou falando eu.
Ah, me tá. referindo. Ele está dormindo ali. Ele Pois é. está dormindo e abrindo Então, couro. quando o diabo disser, né? Eu tô falando pra mim, pra Batata. Batata. Eu tô dando uma de santinha agora, né? Aí você diz, não, eu não tô dando uma de santa. Eu sou santa, diabo. Aquela que tu tá apontando, aquela não existe. Aquela morreu lá na cruz com Jesus. Essa que está aqui é uma nova criatura. E aqueles pecados que eu cometi, eles ficaram lá na cruz. Tu esqueceu, foi diabo. Parte retirada em nome de Jesus. Então assim, o diabo vai querer nos relembrar do que nós fomos lá atrás. Então quando ele vier nos lembrar, a gente tem que deixar bem claro. Aquela não existe. O que existe é essa. Lavada, remida, justificada pelo sangue de Jesus. Então Deus não lembra dos nossos pecados. Quem lembra somos nós. Veio, porém, então assim, nós somos justificados pela obediência, né, de Jesus, que ele foi até a cruz, né? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência. Vocês lembram que Jesus, lá no Getsemane, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí o diabo naquela hora vibrou: ei, ele não vai aguentar, ele vai desistir. Aí Jesus diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja como o Senhor determinou, como o Senhor quer. Aí o diabo baixou a crista de novo. Então assim, onde Adão falhou, Jesus venceu. Quando Adão disse sim para o pecado, Jesus disse não. Quando Adão desobedeceu, Jesus mesmo em sofrimento, em aflição, em dor, Jesus disse sim, eu vou obedecer, eu vou pagar o preço por esse povo que não vale nada, mas eu vou pagar. Irmão Adão, o senhor sabia qual é um dos nomes de Jesus? Um dos nomes de Jesus, o senhor sabia qual é? Emanuel. Não. Não? Segundo, Jesus é o segundo Adão. Segundo Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. Então aqui, ó. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Irmãos, não tem pecado no mundo que não seja limpo pela graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que Paulo sempre está ali frisando, por Jesus Cristo. A salvação só é garantida por Jesus Cristo. Maria, João, José, Damião, Cícero, Joaquim, ninguém, Aparecida, ninguém, absolutamente ninguém Estou esclarecendo mais, né? nos leva a Deus, a não ser Jesus Cristo. Só Ele. Pede a mãe que o pai faz, não é assim? Não, é da mãe que o filho atende. Ou pede a mãe que o filho atende, não é assim? Não existe isso. Maria necessitou de salvação como nós. Maria... Não só ter Jesus, já ser um bocado de... Não, mas não foi por causa disso não, irmão. Porque ela já nasceu com pecado. Todo mundo que nasceu depois de Adão, nasceu com pecado. Então Maria também precisou de salvação. Ela hoje está salva através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu na cruz. Aquele menino que ela criou, que ela deu à luz, que ela amamentou, que ela viu crescer, que ela ensinou, que ela criou, que ela viu morrer na cruz. Ele morreu na cruz por causa dela também. A minha mão como é pequenininha perto Então, todos os nossos pecados foram pagos na cruz por Jesus. Então, o amor de Deus é a garantia de que Deus está conosco e tem nos sustentado. E Ele nos dá essa garantia. Ele diz aqui, né? Ele prova o seu amor, mas Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho amado, Jesus Cristo. Em resumo, ao sermos justificados pela fé, né, desfrutamos de uma paz com Deus, né, isso que a gente aprendeu hoje. Essa paz
não é a ausência de problemas. Essa paz que nós temos, ela é a reconciliação que nós temos com Deus. A verdadeira paz não é a ausência de conflito. Conflito nós vamos ter. Mas quando nós temos Deus, temos uma paz perfeita que o mundo jamais pode nos dar. Essa paz nos dá estabilidade e esperança. E as tribulações jamais podem nos tirar da presença de Deus. Por quê? Porque nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós temos o Espírito Santo. Nós podemos nos alegrar mesmo estando em aflição, em tribulação, sabendo que Deus está no comando de tudo. Sabendo que Deus está moldando o nosso caráter através das aflições que passamos, das tribulações que passamos e nos fortalecendo a nossa esperança. Então, cada provação, quando a gente está na escola, pelo menos naquela época que a gente estudava, né? Hoje não, hoje já está tudo assim, banda voou, como a gente fala. Mas antigamente, quando eu estudava, a gente só passava de série se fizesse uma prova e passasse. Então, como é que nós vamos crescer em experiência, em graça com Deus? Se a gente se trancar num lugar e ficar, se a gente for para o meio da mata e viver lá só a gente e os bichos, a gente vai ter a nossa fé aumentada, a gente vai ter a nossa confiança, experiência. Não temos, por quê? Não tem tribulação, não tem nada, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho que exercer fé, não tenho que... Então assim, cada problema que vem, cada tribulação, ela está forjando o nosso caráter e nos fortalecendo para continuarmos em frente. Então, todo o nosso tempo de vida aqui nesse mundo, o nosso percurso, nós vamos passar por aflições. Agora, você vê um crente dizendo, eu nunca saí da tribulação, eu vivo em tribulação permanente, tem alguma coisa errada. Porque a gente tem um período que as coisas estão difíceis, mas aí a gente passou por aquele período difícil e vem um período de refrigério para a nossa alma, né? O salmista diz assim, o choro dura uma, mas a alegria, a gente vai chorar, vai, mas nós já temos certeza da alegria, que a alegria virá. Então, tem crente, eu conheci uma mulher, eu não sei como é que ela está hoje, mas quando eu congregava na Assembleia, se ela sentasse para contar, ela só contava desgraça. A mulher só contava miséria. A mulher só contava problema. Ela não tinha nada de bom para falar. E era uma mulher que só vivia na igreja. Como é que eu tenho um Deus que é poderoso, que me dá paz, me dá alegria, me sustenta, e eu só vivo na desgraça, na miséria? Só vivo passando fome, só vivo passando necessidade. Só vivo... Eu não saio disso, tem alguma coisa errada. Não tem não? Porque a palavra diz que nós vamos viver em aflição. Vamos ter tribulação, mas ele não diz que nós vamos viver permanentemente em tribulação. Ele diz que o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele disse, nesse mundo tereis aflições. Ele disse, neste mundo tereis aflições. Ele disse, nesse mundo vocês vão viver eternamente durante a vida de vocês em aflições. Não, de maneira nenhuma. E mesmo nos momentos difíceis, a paz de Deus, que excede qualquer outra coisa, a graça, ela está conosco e nós não sentimos o peso daquele que não está. É por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas que não têm Jesus desesperadas por pouca coisa. Pouca coisa, sim. Um desespero terrível. E a gente vê pessoas que têm Jesus que o mundo está acabando, desabando, e ela está lá, tranquila, serena. Por quê? Porque ela tem a paz de Deus dentro de si. Por mais... Vai chorar? Vai. Mas eu tenho a minha fé em Deus, tenho a minha confiança em Deus. E eu tenho a certeza de que esse momento vai passar. Ele pode durar até 1 ano, 2, 10, mas ele vai passar. Mas você nascer em aflição e passar a vida todinha e nunca ter momentos... No caso, sério, né? Em aflição, tem alguma coisa errada, né? Então vocês entenderam?
Entenderam mesmo? Alguma pergunta? Deixa eu ver explicar isso. Deixei bem explicado, irmão Zé Luiz. Então me explica aí. Entra e sai. Entra e sai. Então bota coisa aqui. Vamos do outro lado, não sabe? Irmãos, não existe coisa melhor do que a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu amo demais. E quanto mais a gente estuda, mesmo o senhor achando que não retém nada, irmão Zé Luiz, irmão Adão. Se vocês não tivessem ouvido a palavra de Deus, vocês não estavam mais na presença do Senhor. Se tivesse como antes, sem ter culto aqui, irmão Zé Luiz, o senhor não já estava na... Não bebia mais não, porque eu não queria não. Queria? Eu não aguentava mais não. Quando eu bebia, que ficava em pé conversando, depois que eu comecei com essa água aí, tá indo pelos cantos, eu digo, vou parar. E parei a tentar na minha frente. Foi? Então assim, mas Mas até eu sabia ter tentado, eu tenho perdido. exatamente. E feito outras coisas, né? Ora aí, mano. Outras coisas, né? Derrubar mais alguém, né? Aquele negócio da Pois é, né? Senhor, muito obrigado por essa final de tarde aqui aprendendo a tua palavra. Obrigado pela Tati, pela sua filhinha, pelo irmão Luiz, Senhor. Obrigado pela minha esposa, irmão Adão, irmã Maria. Todos nós aprendemos a tua palavra, Senhor. Que sábado nós estaremos aqui prontos para fazer um culto aqui no domingo também, Senhor. Agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Tá vendo? Ó, é 5h30. Já tá escuro, tá vendo? Ok, eu não vou fazer as perguntas, mas se tiverem alguma dúvida, pode. Faça aí com a irmã Maria, por favor. É aquela coisa que a senhora ia fazer na igreja, é quando